de volta e quem quiser dar um passeio pelo ano de 2013 é só acessar o nosso Facebook e conferir todas as matérias que fizemos. Tem cobertura de festa junina, festa do peão, lançamentos, aniversários e tudo de bom que rolou no ano passado. Em breve nós voltamos com matérias exclusivamente inéditas para vocês. Aguardem! E por enquanto vamos rever a entrevista com Tony Bellotto, guitarrista do Titãs, que esteve em Campinas para o lançamento do seu livro Machu Picchu. Vamos ver! Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. Nós viemos até Campinas, na Livraria da Vila, para conferir um bate-papo com o Tony Bellotto, que está lançando um livro. Tony, grande prazer falar com você, primeiramente. O nono livro, né? É isso? É o oitavo. Oitavo livro. Isso, é o oitavo livro que eu lanço. É um romance, Machu Picchu. Eu tenho 7 romances. E tem um livro que é o livro do guitarrista, que não é um romance, não é ficção, mas é um livro em que eu conto como eu me tornei um guitarrista. Mas esse é um livro que eu já lancei há muito tempo. Agora eu estou lançando Machu Picchu, que é um romance, também é diferente de muita coisa que eu já fiz, não é um livro de literatura policial, apesar dele ter também seu suspense ali, e até de um tiro ser disparado em algum momento ali da narrativa, mas é um romance sobre os nossos tempos atuais, sobre uma família, sobre esses momentos de transformação que o mundo vive, e eu fiquei muito feliz com o resultado. É um romance que fala sobre relacionamento. Você se inspirou em alguma história para escrever esse romance? Olha, eu me inspirei em várias histórias que eu observo, assim, e coisas que eu percebo, né? Assim, uma das coisas que me intrigava há muito tempo era essa questão dos relacionamentos pela internet, né? Que as pessoas falam sexo pela internet. Eu falo, como que alguém pode fazer sexo via computador? Então, em vez de sair tentando fazer isso, né, eu fui pensar e criar personagens que estão envolvidos com isso. Então uma família aparentemente normal, né? Nenhuma família é normal, mas enfim. De perto ninguém é normal, né, Tony? É normal. Aí é esse casal que vai comemorar 18 anos de casamento. E daí no dia do jantar comemorativo tem um congestionamento terrível no Rio de Janeiro, onde eles... Tem cotidiano, inclusive, né? Que todo mundo conhece muito bem. Aí ficam presos no congestionamento, cada um num lugar diferente, e aí a gente vai entendendo o que eles estão vivendo, que a aparente normalidade deles não era tão normal assim, então eles estão vivendo uma crise, o filho está envolvido com outras coisas, enfim, não vou contar aqui para não estragar a surpresa, mas é uma história bem dinâmica e divertida. É um pouco trágica também, porque quando você fala da família, você ou fala pela tragédia ou pela comédia. Se você opta a falar pela comédia, sempre tem um pouco de tragédia também e vice-versa. Mesmo nas histórias trágicas sobre a família, também tem alguma coisa de engraçado. Então, Machu Picchu é a minha tentativa aí de olhar para esse mundo atual. Quanto tempo você demorou escrevendo Machu Picchu? Foram mais ou menos uns 2 anos, né? Porque escrever um livro é complicado, porque não é só... Quando você senta para escrever, quer dizer, aquele livro já está amadurecendo na tua cabeça há algum tempo. Mas eu acho que uns 2 anos ao todo, assim, desde que eu tive a primeira ideia até o livro estar pronto. O que é mais complicado para você? Escrever um livro, uma história ou compor uma música? Olha, as duas coisas são difíceis à sua maneira, né? Assim, o interessante é que, assim, tanto escrever quanto compor e tocar demanda muito trabalho, né? A gente tem às vezes uma ideia de que o artista trabalha com a inspiração e realmente você precisa estar inspirado para ter a ideia inicial. Mas depois é muito um trabalho árduo. O meu trabalho na música é mais prazeroso, porque eu faço, né, coletivo com os meus amigos, os Titãs, a gente compõe, tocar é muito gostoso e tudo isso. Eu acho o trabalho de escrever um pouco mais difícil, assim, um pouco mais árduo, né? Inclusive, principalmente um romance que é longo. Então às vezes você faz uma música em pouco tempo, você tem uma ideia boa, você pode fazer uma música num dia, ou pelo menos deixá-la quase que pronta, aí você trabalha mais algumas semanas, às vezes em um mês uma música está pronta. Um livro não, ele demora anos, porque você vai escrevendo aos poucos, você não consegue, né, fazer um livro de uma vez, né? É como correr uma maratona, assim. Mas as duas coisas são igualmente satisfatórias, cada uma à sua maneira. Você estava contando agora há pouco que você não costuma ouvir muito os Titãs, até porque você brincou, vou ouvir, a gente mesmo, eu não vou ouvir, né? E os seus livros, você volta atrás, de repente dá uma lida, ou não também? Escreveu, acabou? Não, porque assim, eu leio tanto enquanto eu estou fazendo e você lê, relê, revisa, depois quando vai para a editora...
você relê as provas. No dia que ele fica pronto mesmo, sempre assim, quando ele ficou pronto, eu recebo o livro pronto eu ia falar da gravadora, da editora, com a capa, tudo, aí eu leio uma vez inteira e aí eu não pego mais. No caso dos Bellini's, como são histórias de série, às vezes eu releio alguns pedaços dos livros antigos para entrar no clima, lembrar, porque o Bellini, ele é um personagem que é narrado na primeira pessoa, então eu tenho que meio que virar ele para escrever, e às vezes eu estou anos sem lembrar do Bellini, então eu dou uma olhadinha nos livros antigos para entrar no clima. Mas fora isso, não costumo reler minhas coisas, não. Quando você escreve um personagem como o Bellini, por exemplo, que foi um personagem que fez sucesso, todo mundo acaba conhecendo os seus livros através dele, é uma responsabilidade maior lançar algo totalmente novo como é Machu Picchu agora? Sempre é, né? Porque tem as pessoas e você mesmo também faz comparações, né? Você também não quer decepcionar as pessoas que gostam dos outros livros, mas também quando você escreve ou compõe, você não pode ficar pensando muito no que os outros vão achar, senão você não faz nada, né? Então você tem que primeiro fazer uma coisa que agrade a você mesmo. Mas sempre é uma responsabilidade, né? E depois que você lança um livro, ele não é mais teu, né? Ele é também de todo mundo que lê. Então a responsabilidade se divide entre todo mundo. A gente conversa com muitos escritores que reclamam muito sobre escrever livro no Brasil não é fácil. O fato de você ser o Tony Bellotto do Titãs te ajudou a escrever os livros, lançar e conseguir esse sucesso também na carreira como autor? Assim, ajuda por um lado e atrapalha por outro. Assim, mais ajuda que atrapalha. Quando eu escrevi o primeiro livro, para chegar numa editora, quer dizer, eu já cheguei com um certo, assim, as pessoas já me conheciam, não foi como uma pessoa totalmente desconhecida que manda um original para a editora. Mas por outro lado também, a cobrança é muito grande e um preconceito que uma parte da crítica tem, de falar, pô, o cara é guitarrista, é músico, não vai poder ser um bom escritor. Você decidiu o que ele quer, né? Tem muita gente que pensa assim. Mas agora, é legal porque a Companhia das Letras, por exemplo, minha editora, eles são muito, muito sérios, quer dizer, nunca publicaria um livro só porque é meu. Publicou o livro porque eles acharam um livro bom. Agora, é claro que eu tive uma facilidade para chegar lá, né? Pelo fato de ser conhecido e tudo isso. Então, acho que mais ajuda que atrapalha. Machu Picchu conta uma história que se passa no Rio de Janeiro e tem o nome Machu Picchu. Provavelmente todo mundo já te perguntou o porquê desse nome e eu não posso deixar de perguntar também, apesar de achar que você não vai responder. Eu não posso responder porque senão estraga, né, a surpresa, porque o título só se explica, na verdade, no final, na última página do livro. Agora, eu acho interessante esses títulos que você não entende muito bem por que ele chama aquilo. Instiga um pouco também, né? Instiga, eu acho interessante. Eu, como leitor, gosto, assim. Um dos livros que eu mais gosto, que é O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger. Esse título, quando você vai ler o livro, não tem nada a ver com isso. Você entende ali no meio do livro por que ele tem esse título. Então eu gosto disso, um título que não é muito óbvio, que não se explica muito. É interessante também para o leitor, como até um fator assim, de curiosidade. Como é que é esse processo de lançamento? Você tem viajado pelo Brasil, visitado livrarias como essa que a gente está aqui hoje para apresentar esse trabalho para o público? Porque assim, o livro é um produto artístico como outro qualquer e você tem que fazer propaganda dele, né? Eu tenho essa sorte de viajar muito com os Titãs fazendo shows, então às vezes eu consigo fazer lançamentos em lugares em que seria muito difícil, né? Então, eu tenho um show em Recife, né? Foi o que eu fiz agora, uns meses atrás. Aí aproveitei para lançar o livro lá, que às vezes é muito difícil a produção de você ir até Recife só para lançar um livro, às vezes não se paga, né? Então, como eu viajo muito, eu tenho essa facilidade de lançar os livros nos lugares onde eu vou. Agora, aqui nesses lugares assim, nesses centros mais próximos também, São Paulo, Santos, Campinas, Belo Horizonte, assim, eu sempre lanço porque eu acho que é um trabalho importante. Bom, falando em Titãs, né, aproveitar que você entrou nesse assunto, como que tá o Titãs agora? Vocês acabaram de encerrar uma turnê que fizeram, Cabeça Dinossauro, é isso, né? Como é que tá vocês agora no momento? Tá de férias, Tony? Nada, não tem férias não. A gente não pode parar, porque com essa grande crise do disco, do mercado do disco, né, que diminuiu
terrivelmente, drasticamente a vendagem de disco, a gente realmente só consegue sobreviver dos shows, então não dá para parar. Mas a gente, como uma banda de rock, sempre a nossa razão de ser sempre foi o show ao vivo mesmo. Então a gente continua fazendo shows e agora a gente está num período de transição, que a gente vai gravar um disco novo de músicas inéditas no começo do ano. Então agora testando essas músicas, tocando músicas desconhecidas, novas, para ver como o público reage, que é um jeito legal também do processo de trabalho, porque você ficar tocando no estúdio, ensaiando é uma coisa, agora quando você tem que tocar a música no palco e ver como as pessoas reagem, mesmo sem conhecer a música, né, as pessoas às vezes demonstram que estão gostando, ou a música as pessoas vão comprar cerveja, que tem alguma coisa errada, que essa música não está conseguindo segurar a atenção do público. Nessa vibe de apresentar algo novo para o público e sentir esse retorno, você já teve música que te surpreendeu, que de repente você achou que ia estourar e que não foi bem assim? Já, teve mais surpresas pelo lado inverso, assim. Por exemplo, na época que a gente gravou Cabeça de Dinossauro, a primeira música que tocou no rádio era, achei, acho. E quando a gente começou a fazer os shows, antes do disco ser conhecido, eu via que a música Polícia tinha uma resposta muito imediata do público. E ela acabou virando um hit sem nunca ter tocado no rádio. Então isso é legal, você vê às vezes que uma música tem um potencial das pessoas curtirem, mesmo que não seja aquele tipo de música adequada para o rádio. Aquela história de, é a música de trabalho, na verdade quem vai decidir isso é o público mesmo. Essas coisas, o mundo do disco e do rádio, ele é muito contaminado pelo interesse comercial, sabe? Então, as rádios foram ganhando um poder muito grande. Então, hoje em dia, assim, é muito difícil um rock tocar na rádio. Não, você tem muita guitarra. Então, de repente, os programadores de rádio começam a determinar o que as pessoas vão ouvir ou não. Isso não é legal. Por isso que a internet é um fator bom também, democrático, assim, porque a pessoa pode ouvir o que quiser e postar ali o que quiser, né? E eu acho que é isso. A gente também nunca se pautou por essas normas da indústria, né? Tony, a gente vive num momento de sucessos instantâneos, né? Sucessos que fazem no verão e de repente daqui a pouco ninguém mais se lembra. E o Titãs completou 30 anos. Como que você enxerga isso? Lá atrás, quando vocês começaram, chegou a imaginar que vocês iam virar esse ícone que vocês viraram? Não, nunca. A gente mal sabia se ia chegar no próximo ano, né? Ainda mais que era uma banda muito numerosa. A gente começou com 8 integrantes, somos 4 agora. E é muito difícil você, né, manter em harmonia, tem muita briga em banda, você vê a maioria das bandas termina. Igual família, né? É igual família e é pior, porque como diz, casamento sem sexo, é pior ainda. A maior banda de todos os tempos, talvez, seja os Beatles, eles duraram 10 anos, né? E quando estavam no auge do sucesso, se separaram porque já não se suportavam mais. Então, o relacionamento é muito intenso, né, e difícil. Então a gente não imaginava mesmo. E é legal que é uma coisa que se renova a cada ano. Quer dizer, a gente lança um disco, faz sucesso, e aí a gente quer fazer um melhor, e aquilo vai estimulando a gente a continuar. A gente não para muito para pensar. No ano passado, que a gente fez 30 anos, a gente ficava pensando, 30 anos? Se você fica olhando muito para trás, você até assusta um pouco. É melhor não pensar nisso e vamos em frente, entendeu? Alguma coisa que vocês gostariam de mudar em relação ao Titãs aí desses 30 anos, ou vocês fariam exatamente tudo igual? A gente faria igual, né? Porque a vida vai acontecendo e vai demandando, assim, vai determinando como as coisas têm que ser. Então, é claro que seria muito melhor se o Marcelo não tivesse morrido, se o Arnaldo não tivesse saído, mas a vida é assim, né? Eu acho que também o que fez a gente ser o que é, porque a gente soube superar esses momentos difíceis, momentos em que parecia que a banda ia se desestruturar, mas a gente seguiu. Então, as coisas são como são e a gente é muito feliz. Você se considera uma pessoa muito ligada ao trabalho? Bastante. Já está pensando no próximo livro, então? Estou sempre pensando, acho que o trabalho move a gente, essa coisa que dizia que o trabalho, né, dignifica o homem, é verdade. Quando eu era garoto, eu escutava isso e falava, isso é papo furado, os caras querem, né, o capitalismo quer fazer todo mundo produzir, fica inventando essa história de que o ser humano tem que trabalhar, mas eu acho que o trabalho dá sentido mesmo. Você se apega a uma coisa, você começa a ter prazer em fazer aquilo, ter um orgulho e falar, pô, eu sei fazer isso, e é qualquer trabalho, isso não é uma questão porque a gente é uma banda famosa. Eu vejo isso em qualquer tipo de trabalho. Um marceneiro que vai lá na minha casa preparar uma estante, eu vejo o amor que aquele cara tem, o conhecimento que ele tem pelo tipo de madeira, e você vê que aquilo enobrece aquele homem mesmo. Ele está falando, ele gosta de fazer, ele sabe fazer aquilo. Eu acho importante.
Tony, para essa molecada que está começando agora aí, né? Hoje em dia todo mundo quer ter banda, né? Que recado você daria para essa molecada aí em relação ao trabalho do artista? Eu acho muito legal, acho que faz sentido todo mundo querer ter banda, porque é muito bom mesmo, e que eu acho que o mais importante é realmente a criatividade, porque eu acho que assim, tem muito músico bom, gente que sabe tocar, toca qualquer música, mas o importante é você inventar, é você conseguir botar uma marca que seja sua, conseguir fazer uma coisa, às vezes não é nem tão perfeita, mas é aquilo que só você sabe fazer, e que as pessoas vão ouvir e falar, essa é aquela banda tocando. Então, buscar essa originalidade, uma forma pessoal de dizer as coisas, eu acho que é uma coisa que vale a pena. 30 anos de Titãs, 18 anos como escritor, já se considera um veterano? Tem que ser, né? Essa altura, com as minhas barbas brancas aqui, eu acho que já dá para dizer que sou um veterano. Mas isso não quer dizer que eu esteja acomodado em nenhuma situação, não. Jamais, né? Vem muita coisa boa por aí ainda. Espero que sim. Obrigada, Tony. Eu que agradeço. Simpático, né? Essa simplicidade que vocês viram na conversa foi assim antes, durante e depois de ligar a câmera. E no próximo bloco a gente vai conferir outra simpatia em pessoa, Galvão Bueno e a sua visita aqui em Americana. Não saiam daí.